Então, ó, o povo, a gente tem uma diferença, não confundir em prova, é diferente de população, né? Território, nós temos dois. O propriamente dito. Ou aquele território chamado por equiparação, ficto, ou ficto. Soberania, nós temos o quê? O exercício do poder, que é a imposição, do Estado. Do Estado, por exemplo, de impor o quê? Suas leis. Isso aqui é a soberania. Então, o Estado, basicamente, o que ele faz? Ele impõe os seus comandos, impõe as suas leis. Nós temos lá o povo, aqueles que participam dos deveres do Estado, que pode votar, em alguns casos pode ser votado. Nós temos os territórios, por exemplo, território ficto, aqueles que são equiparados a território, as embarcações, aeronaves. Estão lembrando disso? Território propriamente dito, solo, subsolo, espaço aéreo. Tudo isso faz parte da organização do Estado. E a vulga soberania, que é o exercício, veja lá, do poder. Essa soberania, a gente tem aqui, ó, uma soberania também ainda, se divide. Ela pode ser chamada ainda de interna, né? Ou de externa. Dizer, gente, que a soberania interna e externa, internamente, que significa dentro do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, aqui dentro, todo mundo que estiver aqui dentro tem que aceitar a imposição do Estado. Está mais ligado à administração interna, a um ente soberano. A gente aceitar a soberania da República Federativa do Brasil. De modo externo, o que acontece? O Estado, ele não se submete a outro Estado. Ele vai ter as suas próprias regras e não vai dever obediência a outro Estado. Ele tem a chamada soberania externa. Os outros Estados estão em pé de igualdade com ele. Pé de igualdade. Agora vamos voltar lá para a questão para vocês verem se dá uma clareada lá. A forma de Estado adotada pela Constituição, autônomos. Então você sabe aí qual é a nossa forma de Estado? Federativa. Agora lembrando aqui também, por exemplo, mais um elo aqui. Qual é a nossa forma de governo? Qual a nossa forma de governo? República. Qual o nosso sistema de governo? Sistema presidencialista. Governo. Vivemos num presidencialismo. Qual o nosso regime de governo? Agora sim. O nosso regime de governo é o quê? Democrático. Tranquilo? Então eles confundem isso aí. Nós temos uma forma de Estado federado, uma forma de governo república. Esse república é uma coisa do povo, ó. É a justa aqui, res pública. Coisa, res é coisa do povo. Sistema de governo presidencialista e o nosso regime de governo democrático. Tranquilo? Vamos lá. Então a questão não está errada aí porque fala de soberania dos Estados-membros. Então o máximo que a gente poderia ir nessa primeira questão seria destrinchar, lembrar, né? Na verdade, dos elementos do Estado, povo, território e poder, ou soberania. Lembrar que o SESC já cobrou a soberania como soberania chamada popular, está na Constituição. A soberania é popular, a soberania do povo. O SESC também já falou do poder no sentido da administração pública. Poder da administração pública, quando ele fala da criação de lei, quando ele fala da imposição do Estado também.
Veja lá, que é soberano também tem a questão interna e externa. Interna da administração interna do Estado, impor a vontade dele sobre a vontade do povo. Externamente dele também não submeter a outro Estado. Tranquilo? Vamos lá. Então, se você for lá olhar, os direitos fundamentais, ele tem um rol. Isso aqui eles chamam de rol. Chamam de rol. O que é um rol? Uma lista. Essa lista aqui é dividida em 5 espécies. 5 espécies. Direitos políticos, partidos políticos, nacionalidade, direitos sociais, direitos individuais. Isso significa dizer que, quando ele tratou dos direitos fundamentais, ele facilitou distribuindo essa lista genérica em tópicos específicos. Lembrar também que essa lista aqui, esses direitos fundamentais, ele não se restringe a essa. A gente vai ter direito fundamental espalhado na Constituição toda. Tranquilo? Direito fundamental espalhado na Constituição inteira. Então, daí a gente tira que essa lista aqui, ó, na questão, ela não é restrita a 3 tópicos. Veja lá, ele fala assim, ó, restringe-se a 3 categorias. Direitos individuais, direitos coletivos, individuais e coletivos, né? Está aqui junto, individuais e coletivos. Os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. Faltou aí partido político e direitos sociais. Você acrescenta. Acrescenta aí na questão de vocês direitos. Partidos políticos, você acrescenta direitos sociais, que faltou. Faltou para poder a questão estar certa. Se ele dissesse que restringe-se a lista, as espécies, a esses 5, estaria certo. Mas se ele dissesse, por exemplo, que os direitos fundamentais se restringem a essa lista, aí já estaria errado. Entendeu? Ele falando de espécies, os direitos fundamentais têm essas espécies, tem essa lista aqui específica. Mas não se restringe os direitos fundamentais só a essa lista, eu quero dizer isso. Ele tem mais direitos fundamentais espalhados. Porém, as espécies de direitos fundamentais estão previstas aqui nesse rol aqui. As espécies. Direitos que venham surgir lá na Constituição, lá na frente, vai ser uma espécie desse aqui. Vai ser direito político, partido político, nacionalidade, direitos sociais, direitos individuais ou coletivos. Vai ser uma subespécie desse direito aí. O direito que venha surgir. Tranquilo? 3. Diz assim, ó. Dúvida, gente? Dúvida? Tranquilo, né? A terceira questão fala assim, ó. Dos tratados internacionais. Ele fala direitos humanos aí? Os direitos fundamentais estão no plano o quê? Nacional. Significa dizer que de todos os direitos fundamentais, de todos os direitos humanos, alguns direitos humanos foram trazidos para a Constituição Federal. Então, ó, todo direito fundamental é direito humano. Todo direito fundamental é direito humano. Mas nem todo direito humano é fundamental. Então, isso aqui, ó, nem todos os direitos humanos nós trouxemos. Mas pode ocorrer, por exemplo, de alguns direitos humanos que não estão aqui, chamados de direitos fundamentais, vir a entrar no nosso ordenamento jurídico? Sim. Então, ó, pode ser que exista aqui um direito humano que esteja aqui, que não está ainda na nossa Constituição Federal. E pode ser que depois de um tempo ele seja trazido. Isso significa que ele vai ser ratificado através de tratado. Aí a segunda dúvida que pode surgir é o tipo de tratado. Cuidado, para vocês não confundir lá. Existe tratado internacional, que é diferente de um tratado internacional de direitos humanos. Por que eu digo isso? Porque o CESP já cobrou isso, dizendo tudo certo, mas só falava tratado internacional, não falava a palavra direitos humanos, e muita gente errou. Então, veja lá, um tratado internacional, por exemplo, pode ser um tratado de direito econômico. Direitos humanos vai ter que ser necessariamente dessas categorias aqui. Os direitos das pessoas, relacionados às pessoas. Tranquilo? Então, ó, quando ele falar que o tratado é de direitos humanos, tem duas consequências. Eu tenho aqui, ó,
a Constituição de 1988, eu tenho um marco antes dela e depois dela. Antes dela, todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm um status de norma supra-legal. Todos eles, foi direitos humanos anterior à Constituição, ele tem esse status. Norma supralegal, ou alguns chamam de, ou infraconstitucional. Todos os tratados que foram ratificados antes da Constituição, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Se cai na prova de você de direitos humanos, ele tem status de quê? De emenda ou de norma supralegal ou infraconstitucional? Ele é anterior à Constituição. Ele tem status de quê? Então, está aqui. Veja lá, se o tratado ele é posterior à Constituição, aí você tem que ver, por exemplo, como ele foi aprovado, como ele entrou no ordenamento jurídico. Ele pode entrar de duas maneiras. Ele pode entrar como emenda constitucional, ou ele pode entrar como status de norma supralegal, igual aquele lá, ou infraconstitucional. Para ele entrar aqui, depende da qualidade da votação aqui. Então, para ele ter status de emenda, ele tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito, tem que ser votado nas duas casas do Congresso Nacional. Tem que ser votado em 2 turnos. E tem que ter uma votação, um quórum de 3/5 dos votos. 3/5 dos membros, ou dos votos. Tranquilo? Calma em prova já. Esse quórum aí é de maioria simples, absoluta ou qualificada? É um quórum específico de maioria qualificada. Para não cair no peguinha da banca. Veja lá. Então, se ele não tiver essa qualidade, votação em 2 turnos, 2 casas e 3/5, ele automaticamente, ele falhar em qualquer ponto, ele automaticamente vai ter esse status aqui. Por quê? Porque ele é um tratado de direitos humanos, ele é valorizado no ordenamento jurídico brasileiro. Se ele fosse um tratado internacional, ele poderia ter status de norma supralegal ou infraconstitucional. Ele poderia ter status de emenda. Veja lá. Se ele for um tratado internacional, ele vai entrar no ordenamento jurídico como lei ordinária. Então não tem como confundir. Um tratado internacional entra como lei ordinária. Um tratado de direitos humanos depende se é anterior, estado de norma supralegal ou infraconstitucional. Se ele é posterior, depende. É emenda constitucional, está com status de emenda, aí tem que ter votação em 2 turnos, nas 2 casas e por 3/5 dos votos. Se tiver votação em uma casa, em 2 turnos e 3/5, não passou. Se tiver votação nas 2 casas, mas só uma vez, e 3/5 dos votos, não passou. Se falhar em qualquer ponto aqui, não passou. Se não passou aqui como emenda, ele vai entrar como norma supralegal. Basicamente, é aquela piramidezinha lá. Está aqui no topo a Constituição Federal. Aqui embaixo, as normas infraconstitucionais. As normas infra ou supra. E aqui estão as leis. Supralegal, acima das leis. Infraconstitucional, abaixo da Constituição.
Se ele tiver status de emenda, o que é uma emenda? A Constituição. Eu tenho a Constituição, aprovo um tratado que ele emenda a Constituição. Ele entra na Constituição como Constituição fosse. Se ele entra na Constituição como Constituição fosse, ele é Constituição, emenda constitucional. Então ele entra aqui em cima, as emendas. Ó. As emendas entram aqui em cima também. Vou botar aqui no mesmo... para depois dizer que está acima também da Constituição. Então, ele entra com status de emenda constitucional. Tranquilo? Aí vê lá, o que a questão vai falar. A questão fala assim: os tratados e convenções internacionais sobre direitos fundamentais que forem aprovados no Congresso Nacional serão equivalentes às emendas constitucionais. São aí equivalentes às emendas? Ele fala da qualidade lá de ter qualidade de emenda. Ele fala dos status de emenda das duas casas, dos 2 turnos, dos 3/5. Então é fácil dizer que não é. O CSP adora brincar com esse tipo de questão. Tranquilo? O CSP adora brincar com esse tipo de questão. Não. Ele poderia falar que era um tratado de direitos humanos, aí ele falar que tinha estado de norma supralegal infraconstitucional, você poderia dizer que está certo, porque se ele não foi aprovado, né? Subentende ali. No mínimo ele é isso aqui, no mínimo. No mínimo. Não. Não, porque ele pode ser aprovado, mas sem estado de emenda. Tranquilo? Ele pode ser aprovado, ele não é aprovado, só que sem estado de emenda. Oi? Exatamente. Não passou no coro de emenda, mas passou para entrar no ordenamento jurídico brasileiro. Tranquilo? Vamos lá para outra. 4. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Veja lá. Ele fala do direito de reunião. Eu vou colocar aqui, viu? Paga o primeiro, né? Qualquer coisa eu volto. Então, ó, ele fala aqui do direito de reunião. O que é que eu tenho que ter no direito de reunião? Eu tenho lá, direito na 4ª questão. Direito de reunião. Tem vários requisitos, né? A própria questão já fala. Fins pacíficos, local aberto ao público e sem armas. Tem vários requisitos, mas ela omite aí um requisito, que é o quê? Aviso. Tem que ter o aviso prévio, tem que ter o aviso. Não precisa ou necessita de autorização. Não precisa ou não necessita de autorização, mas precisa de aviso. Está certa a questão? É incondicional ou tem condição? Tem condição. Você tem que avisar. Tranquilo? 5. Posso ir? Veja lá. A Constituição da República assegura que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada por lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus, tratando-se de norma definidora de direitos e garantias fundamentais. Tal disposição constitucional tem aplicação imediata. Veja lá. Ele fala aí de uma espécie de direito de quê? Ele está tratando aí de direito, que tipo de direito? Não. Ele está tratando do direito de herança. Nesse direito de herança, tem várias consequências aí. Primeira consequência, tem pano para manga. Primeira consequência do direito de herança. Veja lá. Se os bens estão no Brasil, ele se transmite para os filhos com a lei o quê? Lei brasileira. Mas a Constituição põe a salvo o quê? Uma recomendação. Se a lei
se a lei do estrangeiro for mais favorável, aplica-se a lei do ex. Estão entendendo isso? Então, se ela for mais favorável, ela aplica-se, for mais. Aplica-se a lei mais favorável. Tranquilo isso? Então, se os bens do estrangeiro estiver situado no Brasil e a lei dele for mais favorável, aplica-se a lei do estrangeiro. Tranquilo isso? Então, ó, a questão está certa. Veja lá. Essa norma, ainda ele fala assim, que essa questão aqui, 5, o que acontece? Ele fala o quê? De aplicação imediata. Ele fala de aplicação imediata. Veja lá. Para quem não sabe o que é essa aplicação imediata, nós temos os direitos fundamentais, eu acho que já viram isso, né? Aplicação plena, já viram? Contida, ilimitada. Mas de modo rápido, vocês têm isso aqui, ó. Os direitos fundamentais, quanto à aplicação, eles são divididos assim, ó. Daí surgem as palavrinhas, que tem aplicação imediata. Então, uma norma de eficácia, se o direito fundamental tem eficácia plena, então ele tem efeitos imediatos, integrais e aplicação direta. E o SESC brinca com isso aí. São as características da eficácia dos direitos. Se a eficácia é contida, aí você aqui que é imediato, repete lá, também tem a aplicação imediata. Surge igual, só que ele pode ter o quê? Os efeitos restringidos. Então, ó, tem efeitos restringíveis. O que é isso? Uma lei posterior pode restringir o direito. Tranquilo? Então, ó, você tem aqui também, ó, efeitos restringíveis. E na aplicação, na norma de eficácia limitada, o que acontece? Você tem dois tipos de normas. Primeiro, você tem aqui uma norma de eficácia limitada institutiva. Ela se divide assim ainda, ó. Institutiva. Ou programática. Aqueles programas do governo surgem daqui. Aquelas normas que instituem coisas. Por exemplo, a autarquia criada na forma da lei. Surge daqui. Depende de lei. E ela tem aqui, quanto aos seus efeitos, ó. Efeitos o quê? Tem aplicação indireta. Totalmente diferente dessa. Não integral. Na verdade, ela chama também aqui, ó, efeito, aplicação indireta.
aplicação indireta, aplicação paralisante ou diferida. Não integral é aqui. Não. Por que não integral? Porque se a lei vir restringir, o seu direito não consegue ser exercido. Exemplo. Você é pintor. Ou você é cabeleireiro. Você exerce uma profissão que não tem regulamentação da lei. Tranquilo? Qualquer um pode exercer a função de pintor ou de cabeleireiro. Um exemplo. Não tem lei dizendo que só exerce o cargo, a função ou a profissão de cabeleireiro se passar por um curso superior. Aí digamos que vem uma lei instituir dizendo isso. Para ser cabeleireiro, precisa de fazer um curso superior, passar numa prova. O que é que está acontecendo com o seu direito que você podia exercer plenamente, livremente? Está sendo restringido o direito. Então, está dentro disso aqui, ó. Do seu direito. Você tinha uma aplicação imediata, mas uma lei, posteriormente, restringiu o direito. Tranquilo isso? Então, ó, quando ele fala assim de aplicação imediata do direito de herança, significa que esse direito de herança tem uma eficácia plena, que não depende de lei. A própria Constituição dá o direito de herança e, morrendo o parente, esse direito de herança será o quê? Transmitido. Se o seu parente, seu pai, sua mãe, for um estrangeiro e a lei dele for mais benéfica, o que vai acontecer? A lei dele vai ser aplicada. Só isso. Outra coisa sobre o direito de herança. Queria chamar a atenção para aquele direito. Se o direito de herança, no seu direito de herança, por exemplo, for um direito autoral, né? Esse privilégio da herança, esse privilégio do direito autoral, ele vai ser um privilégio o quê? Enquanto ele não for transmitido ao herdeiro, ele vai ser protegido. Ninguém vai poder tomar do herdeiro essa transmissão. Enquanto ele não for transmitido, ele não pode ser penhorado, por exemplo. Então, ó, o direito autoral relacionado com o direito de herança... Tem aquele também do presidiário, né? Fica a herança para os parentes. Exatamente, fica, tem também. Aí se tiver a dívida, aí desconta a dívida e o restante fica para eles, né? Tipo, eles têm que pagar com a herança. Ah, você está falando o seguinte. Ela está falando o seguinte. No direito de herança, a Constituição ressalva o seguinte. Que, digamos, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Você é minha filha. O que acontece? Se eu morrer, vai ser transmitida a minha herança para minha filha. Mas o que pode acontecer? Eu deixar também dívidas. Meu patrimônio é de R$1 milhão. Eu deixei a dívida de 2. A dívida só pode atingir até o limite máximo da força da herança, que é R$1 milhão. A herança vai servir para quitar a dívida, no valor estabelecido pela lei. No valor estabelecido pela lei. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então ela não pode pagar uma pena que ela não fez. Mas se eu deixar a herança, até o limite da força da herança, a herança vai quitar o débito. Nos termos da lei. Se vai ser 70% da herança, 80% da herança, 100% da herança, a lei que vai dizer. A Constituição só fala o quê? Que vai ser até o limite da herança nos termos da lei. Não quer dizer que sempre, qualquer dívida que eu deixar, eu sempre vou perder a herança toda. Não, a lei que vai regular isso vai dizer, vai ser 50%, 70%, 100%. A Constituição bota uma ressalva de quê? Só pode ser até 100%. Não pode passar o restante da dívida para ela. Então, ó, queria só chamar a atenção que no direito de herança, se o direito for autoral, o direito autoral ele tem um privilégio. Privilégio o quê? Vitalício. Por exemplo, o que é um privilégio vitalício? Eu deixei a herança, deixei muita dívida. Enquanto esse direito autoral não for transmitido, eu não tenho como quitar aquele débito. A Constituição vai proteger esse direito autoral até a transmissão para os herdeiros. É um privilégio vitalício. Que não vai acontecer, por exemplo, com o direito
de propriedade industrial, que vai ter agora um privilégio temporário. Tem um privilégio temporário. Mas essa questão do privilégio temporário, veja só, na propriedade industrial, o que vai acontecer? Ele já surge com a proteção temporária. Eu invento por exemplo, uma fórmula de um remédio. Eu invento a fórmula de um remédio, com um tempo o governo pode quebrar a patente e começar a produzir aquele remédio. Se for um direito autoral e a pessoa falecer, ele vai ter essa proteção vitalícia até a transmissão. Depois que o herdeiro pegar essa herança, se for autoral, aí ele pode ser o quê? Objeto de execução. Veja lá. Então, ó, é o máximo que a gente extrai dessa quinta questão, analisando tudo. A quinta questão está certinha e fala lá de aplicação imediata, tranquilozinho, que o direito de herança tem aplicação imediata. Sexta questão. Caso o poder público repute necessário desapropriar imóvel localizado no estado de Goiás, que não esteja cumprindo sua função social para fins de reforma agrária, o próprio Estado deverá promover a desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Por quê? A indenização em quê? Da dívida agrária. Veja lá. Primeira coisa, direito de propriedade. A gente está aqui em que tipo de direito? Direito de propriedade. Vocês já viram isso? Tá. Então vou passar rápido. Veja lá. Vocês já viram? Direito de propriedade tem dois casos. Você tem lá o direito de propriedade urbana, de terreno urbano ou terreno rural. Se for o terreno urbano, quem desapropria é o município. Se for terreno rural, quem desapropria é a União, não é o Estado. Então, se for a União que estiver desapropriando, ele paga em títulos da dívida agrária, ou chamado precatório, num prazo máximo de quantos anos? 20 anos. Veja lá, se for a União, ela tem que desapropriar o quê? Terreno rural. No prazo máximo, ela vai pagar com títulos da dívida agrária em 20 anos. Se é o município, vai desapropriar o quê? Terreno urbano. E vai emitir esses títulos em um prazo máximo de 10 anos. Então, o tempo é pela metade. A questão está errada. Por quê? Ele fala que é o Estado que vai desapropriar para fim de reforma agrária, não é isso? Não é o Estado, seria o fim de reforma agrária, seria União. Cuidado. Fim de reforma agrária seria a União. Tranquilo, gente? Tranquilo? 8. Tem lá. A Constituição Federal determina que os crimes de racismo, em nenhuma circunstância, 7, haverá penas cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento. Errado por quê? Veja lá, tem uma ressalva no caso de guerra, né? Então lá, em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte. Não existe pena de morte em circunstância de quê? De guerra Bota aí do lado, guerra declarada. É uma coisa batida em edital, mas serve pra gente. A gente tem que nivelar das pessoas que estão iniciando até as pessoas que já estão no nível mais avançado. Posso sim. Posso sim. Vamos lá. Vamos lá. Nosso amigo quer que a gente volte aqui para falar do direito de propriedade. Tranquilo? Vou dar uma pausazinha aqui para falar disso. Veja lá. O direito de propriedade, ele é resguardado pela Constituição. Em alguns casos, você pode ser expropriado. Você pode ter o quê? Você pode perder sua propriedade. Às vezes você deixa de cuidar, às vezes você deixa de pagar os impostos. Tranquilo? Então, esse direito de propriedade, ele pode sofrer o quê? A pessoa, o dono pode sofrer o quê? Quando causa perigo também, né? Exatamente. Quando causa perigo, quando tem interesse público.
Mas esse caso ele está falando de quê? Não, o interesse público ele vai ter que pagar a indenização em... Tem vários tipos de desapropriação. Tem. Esse caso que ele está tratando aqui é uma desapropriação... O quê? Entende? Desapropriação sanção, desapropriação confiscatória e desapropriação por interesse público. Se é uma desapropriação por interesse público, nós temos uma indenização em dinheiro. Tranquilo isso? Oi? Oi? Indenização prévia em dinheiro, valor de mercado. Tranquilo? Tudo bem. Se a gente tem uma desapropriação do tipo sanção, aí é aquela desapropriação que você está causando, por exemplo, um prejuízo ao erário. Ou não cuidou, ou abandonou, ou não pagou os impostos, tranquilo? Ou está causando risco. Essa desapropriação, sanção, se for, nem botar assim, botar propriedade. Se for propriedade urbana, quem vai desapropriar quem é? Município. Tranquilo? Se o município vai desapropriar, o que acontece? Ele paga a dívida no prazo máximo de quantos anos? 10 anos. Tranquilo? Veja lá. Ele paga com o quê? Com títulos. Eita. Títulos públicos. Da dívida, títulos da dívida pública. Se é uma desapropriação, por exemplo, agora, de propriedade rural, o que vai acontecer? Quem vai desapropriar? A União. A União, ela vai pagar isso aqui, vai pagar no prazo máximo de quanto tempo? 20 anos. Com títulos de quê? Da dívida agrária. Tranquilo? Veja lá, tem outro tipo de desapropriação. Qual é a outra? Confiscatória. Desapropriação confiscatória. Está aqui, né? Tem que colocar aqui. Desapropriação. Tem uma subespécie aqui. Desapropriação confiscatória. Esse aqui, essa desapropriação confiscatória ocorre quando? Ela não tem indenização. Não tem indenização. Ela ocorre quando? Quando a propriedade é utilizada em dois casos. Plantio de